Oi, há muito tempo eu venho perturbado com essa história do Conselho de Controle de Atividade Financeira, COAF, um órgão que foi criado para funcionar no Ministério da Fazenda, mas que sempre teve relações muito íntimas com o Ministério da Justiça. Agora, Ministério da Economia, Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Pois bem, o Bolsonaro não teve uma assessoria jurídica competente para impedir que ele colocasse essa transferência na medida provisória da reorganização dos ministérios. Nem o André Mendonça, advogado-geral da União, nem, principalmente, o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que é veterinário, então conhece muito sobre cavalos e bois, mas não entende nada de leis, né? Avisaram que não precisava entrar na medida. Só hoje os jornais estão dando já isso. Era uma portaria simples. Depois de reorganizados os ministérios, passava e a Câmara nem intervinha. Mas como os bandidos do Centrão que mandam na Câmara morrem de medo do Sérgio Moro, a primeira parte que eles atacaram foi essa mudança do COAF para o Ministério da Economia. Olha, a União Nacional dos Juízes Federais, a UNAJUF, já avisou que isso é inconstitucional. E eu tenho dito que não tem sentido o Congresso se meter nessa reorganização de ministério, porque foi um compromisso do Bolsonaro com seus eleitores. E depois que o Bolsonaro ganhou a eleição, ele é presidente de todos os brasileiros, não tem que submeter isso à Câmara. Mas tudo bem, foi submetido, perdeu por uma margem pequena, 18 votos, mas perdeu. Então agora não adianta mais chorar sobre o leite derramado. Então eu venho aqui para dizer o seguinte, pelo menos houve uma boa consequência desse erro. Qual foi a boa consequência desse erro? Nós, brasileiros, que vamos ter que ficar sob um governo de Bolsonaro mais 3 anos e meio, ninguém quer impeachment, pelo menos alguém que tenha juízo, ficamos sabendo que pela primeira vez o Bolsonaro mostrou uma qualidade enorme daquele seu jeitão, né? Ele sabe perder. Então é o seguinte, ele perdeu, o que é que ele fez? Escreveu uma carta que também foi assinada pelo Moro, mesmo o Moro estando lá em Portugal, compromisso de trabalho, pedindo para o Senado repetir o texto da Câmara. Nesse texto da Câmara foi incluída a mudança do COAF, mas foi rejeitada a emenda daquele traíra, daquele líder, que se diz líder do Senado, líder do governo do Senado, mas que é líder do Senado no governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, impossibilitando, proibindo a colaboração entre auditores fiscais da Receita e promotores, procuradores do Ministério Público, das operações, das forças-tarefa, das operações, inclusive Lava Jato. Pois é, esta é uma virtude que o Bolsonaro vai precisar mostrar muito, porque vai ganhar muitas e vai perder muitas. Ele tem que ter a consciência de que quando ganhar não precisa extrapolar e quando perder não precisa estribuchar, não precisa espernear, o jus esperneandi de que tantos falam os juristas de latim vulgar. Pois bem, a verdade é que eu venho aqui para dizer que estou bastante feliz com essa decisão dele e do Moro de desistirem do COAF, apesar de achar que isso podia ter sido evitado se houvesse, mas não houve. Agora vem o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, lá do Norte, ele é de Roraima, né? Vem com uma conversa mole de que o Sérgio Moro deveria renunciar diante do fato. Imagina se o ministro da Justiça vai renunciar porque o COAF foi para o Ministério da Economia. Primeiro que seria, digamos, divulgar a insinuação de que o Paulo Guedes seria um bandido que iria ajudar os bandidos vítimas de análises da engenharia financeira do COAF. Segundo lugar, seria desconhecer que continua sob o governo federal e que o Paulo Guedes já disse que vai manter a estrutura que o Sérgio Moro montou, inclusive com os aumentos de pessoal, para que ela continue fazendo o trabalho que já fazia com uma equipe reduzida. Olha, eu aqui combati muito aqueles que diziam, cadê o COAF? O PT roubando o COAF. O COAF foi fundamental na ação penal 470 do Mensalão e na Lava Jato, mesmo sendo uma equipe pequena e tendo pouca capacidade, pequena capacidade de intervenção. Então,
isso que o Randolfo Rodrigues está dizendo é muito estranho. Eu nunca o tive como um bandido, mas se ele está querendo que o Sérgio Moro faça uma besteira, tá. E a ideia dele é uma ideia de jirico e, além do mais, foi negada pelos fatos. Afinal de contas, houve, por exemplo, o Major Olímpio queria que o Senado, e dizia que o Senado já se manifestava com a possibilidade de maioria para o governo ganhar. O governo ganhou quando reconheceu que perdeu. E o Brasil ganhou quando o Bolsonaro e o Moro reconheceram que perderam. E é por isso que eu estou comemorando isso aqui. Pois bem, quero... às vezes o Bolsonaro se perde por umas bobagens, mas foi uma piada que serviu para mostrar que o Rodrigo Maia está em excelente humor. Ele disse ao Rodrigo Maia, no café da manhã lá no Palácio, que a caneta Bic dele tem mais poder do que a do Rodrigo Maia. A piada do presidente não tem razão, porque ele falou em decreto e a Constituição é mais importante das leis, depois é a lei, depois da lei é que é o decreto. O decreto é terceiro nível, né? Mas isso não leva a nada, o próprio Rodrigo Maia disse, a coisa foi tirada do contexto. Olha, eu conto a história só para dizer que o Rodrigo Maia está em excelente humor. Ou seja, de todos os que foram criticados na rua, ele, que foi o mais criticado, é o que está levando a coisa no tom certo. A rua é soberana, o povo na rua é que manda. Os deputados e senadores são representantes do povo. O Bolsonaro é delegado do povo, eleito por voto majoritário. O povo é o soberano, o povo é o rei. O povo na rua é um édito real. E o Rodrigo Maia pensou, olha, o Rodrigo Maia quase não foi eleito. E ele, está certo, não está querendo arriscar a possibilidade de perder com a não reeleição o seu foro privilegiado. Pelo menos 4 anos ele vai ter, pelo menos 2 anos, ele que foi colocado lá com a ajuda do Onyx Lorenzoni e já percebeu, graças à rua, que é bom ele não extrapolar. Como também é bom o Bolsonaro não ficar partindo dessa vitória que ele teve na rua, e houve muita gente se manifestando, mais do que a favor do governo, a favor das reformas. Isso é uma grande notícia, é uma novidade no Brasil. As massas gritaram os nomes de Sérgio Moro e Paulo Guedes, outro bom sinal, ou seja, um apoio à reforma da Previdência e um apoio ao pacote anticrime e contra a corrupção que o Moro propõe. Olha, eu também celebro o comentário positivo que o Onyx Lorenzoni, que eu critico muito sempre aqui, quando ele disse que era uma honra ser convocado pela Câmara para explicar o decreto de armas que o Bolsonaro apresentou sem aval nem do Sérgio Moro antes, nem da Câmara depois. Pois bem, é verdade. Qualquer cidadão brasileiro tem que se sentir honrado ao ser convidado para o Ministério, por isso que eu aceitei que o Moro aceitasse o ministro dele, o convite do Bolsonaro para o Ministério da Justiça, e por isso que eu critico gente como Randolfo Rodrigues, que fica se metendo onde não deve. O senador lá da rede, ele não tem nada que se meter nos assuntos do governo, muito menos nas decisões pessoais do Sérgio Moro. Mas, voltando ao Lorenzoni, ele vai ter que explicar o decreto das armas, precisa explicar. É provável que o decreto das armas perca no Senado, mas ele faz muito bem em, primeiro, aceitar a convocação. O governo fez bem em não atrapalhar. O governo não atrapalhou e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça fez um alarde. Olha, o governo deixou o negócio correr e tal. Fez o certo. E o Onyx fez o certo em se dizer honrado com essa visita. Que vá lá e que se explique direitinho. Ainda falando no Bolsonaro, mas agora na família, eu quero registrar que o Flávio Bolsonaro, na maciota, está recorrendo pela 3ª vez contra a quebra do sigilo bancário dele. Por quê, hein? A minha avó, dona Nanita Germano Pinto, dizia que esse tipo de coisa denuncia, né? Quem não tem culpa no cartório não fica tentando evitar o julgamento da lei, né? Eu agora vou tomar um golinho d'água aqui. Pois bem, aí os repórteres descobriram ali na maciota, um vazamento, que a defesa do Flávio Bolsonaro usa exatamente os mesmos argumentos
da defesa do Fabrício Queiroz. E aí eu pergunto, cadê Fabrício Queiroz? Cadê como que chama? Elisângela Barbieri? Cadê Rosemary Noronha? Personagens importantes que precisavam estar aí. O Paulo Coelho já desconfiou, disse, será que ele não está mais entre nós? Ele mesmo, né? O mago. Pois bem, e temos também que noticiar e comentar a decisão do juiz federal de São Paulo, João Batista Gonçalves, que bloqueou até 185 milhões de reais de Aécio Neves, deputado federal do PSDB de Minas, e mais 20 milhões cada de dois próceres do PTB de Roberto Jefferson. A filha dele, Cristiane Brasil, e o deputado baiano Benito Gama, ex-deputado baiano Benito Gama. Olha, essas notícias mostram que a roda está girando, que a roda está esmagando o bagaço. Para terminar, eu quero lamentar a carta do Papa Francisco para o Lula, dizendo que está rezando por ele e que pedindo para o Lula rezar por ele, como se o Lula fosse o São Luís Inácio. Esse Papa é um leso, como se diz lá no Nordeste. Eu não quero falar coisa pior para não agredir. Eu sou católico, não quero agredir outros colegas católicos. Mas que Papa bestalhão, hein? O Lula é ladrão. Será que ele acha aquela história? Está circulando aí uma piada do padre, né, que pediu para o Lula e a Dilma irem ao seu leito de morte. E quando eles chegaram, que perguntaram para ele por quê, ele disse, não, eu quero imitar Jesus. Quando eles ficaram emocionados, ele disse, não, eu quero morrer entre dois ladrões. Pois então, esse padre aí, que não existe, é um padre de piada, que circula na internet, deveria ter dado um conselho ao Papa Francisco. Não fique pedindo para ladrão rezar por você. Tenha uma vida santa e cumpra o seu dever, que é não querer se meter nas decisões da justiça brasileira. Isso aqui é um Estado de Direito e o Papa, como monarca do Vaticano, tem mais que ficar na dele. Eu estou mesmo com o meu amigo Ciro Gomes, em quem eu nunca votei, que eu conheço há muito tempo e que não tenho a menor inclinação a concordar com ele, mas concordo com ele quando ele diz que somente um psicopata não reconhece a situação do Lula. Um desses psicopatas é o Papa, tá certo? Ele não falou isso, eu estou falando aqui. Isso numa discussão com a Maria do Rosário, que saiu muito mal. Maria do Rosário é toda danada. O Ciro Gomes acalou num debate sobre fascismo na Universidade Federal de Pernambuco. Aí eu tendo até a concordar com o ministro da Educação. O que diabo tem que discutir fascismo no Brasil hoje? Mas isso é uma pergunta que você vai ficar para me responder depois, tá? Até lá, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.